Então já temos aí o primeiro nome, e a gente já logo de cara percebe que é um nome bastante alemão. Rudolf Uhlenhaut é o nosso primeiro nome aqui. Vamos colocar aqui o nosso primeiro engenheiro. Ele que foi formado pela Universidade de Munique, que é uma das grandes a Universidade Técnica de Munique, talvez a principal universidade tecnológica da Alemanha. Saiu de lá nomes como Rudolf Diesel, que foi inventor do motor a combustão interna, Willy Messerschmitt, que foi grande nome da aviação da primeira metade do século XX da Alemanha. Tá? Então, é uma instituição aí que traz um peso bastante grande. E a gente tem, já vou colocar como curiosidade a seguinte questão. Ele está sentado no carro mais caro do mundo. Este carro é a Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé. Ele colocou o seu nome, ele não só assina o projeto, mas como o carro leva o seu nome. Vou rapidamente explicar a história desse carro, porque vale muito a pena. Tá? A Mercedes ela encerra o seu departamento de competições em 1955. A gente já vai chegar, né? Vamos no começo, mas eu estou começando pelo fim, porque vale a pena contar a história deste carro em que ele está sentado. O departamento de competições da Mercedes, ele se encerra em 1955 por causa da tragédia acontecida nas 24 horas de Le Mans, quando um dos carros da Mercedes sofre um acidente e voa em direção à plateia, provoca 84 mortes, incluindo a do piloto Pierre Levet, que era o que estava a bordo do carro, e aqueles carros não seriam mais usados para competição. Então, o Rudolf Uhlenhaut pegou dois desses carros, que eram carros de endurance, que eram de corridas de duração, eram carros Spider, ou seja, eles tinham carroceria aberta, ele cria uma carroceria coupé para esses carros, ele fecha, e um dos carros fica para a Mercedes para estudos avançados em engenharia, enfim, para teste de componentes, teste de performance, e o outro carro, ele faz uso pessoal dele. É o que eu chamei de viatura da empresa. Tá? Ele faz com que seja o carro de uso pessoal, de deslocamento da casa dele para o trabalho. Com o seguinte detalhe, nessa época, o carro mais rápido que existia era o Jaguar C-Type, e ele tinha o XK120, que era baseado no C-Type, que era o carro de Le Mans. Ele tinha velocidade final de 202 ou 205 km por hora. O Uhlenhaut Coupé alcançava 284 km por hora. E você imagina o que é isso nas autobahns alemãs. Tem uma história, uma lenda, que aliás é alimentada pela própria Mercedes. Se você entrar nos canais da Mercedes, eles alimentam isso, de que uma vez o Rudolf Uhlenhaut estava atrasado para uma reunião em Munique, e num trajeto que seria feito em 3 horas num carro comum de passeio, ele fez em 1 hora, ele fez em um pouco mais de 60 minutos. Então, isso dá a real dimensão do que era esse carro de uso pessoal do Rudolf Uhlenhaut. Esse carro, como eu disse, foram feitos 2 exemplares. Um deles era de interior vermelho, que era o de performance, e que ficou a serviço da Mercedes-Benz por muitos anos. E o do Rudolf é esse que está na foto e que tinha um interior azul escuro. O carro vermelho, ele foi recentemente, isso foi em 2020, maio de 2022, salvo engano, ele foi vendido pela Mercedes-Benz a um comprador anônimo, que pagou o que seria o equivalente hoje, ao dinheiro de hoje, de reais, mais de 700 milhões de reais. É um valor que ultrapassou qualquer Ferrari rara que você queira imaginar. A única cláusula que a Mercedes-Benz colocou para que esse carro pudesse ser vendido, o de interior vermelho, foi que esse carro pudesse, de tempos em tempos, ter aparições
em eventos históricos, eventos promovidos pela própria Mercedes-Benz, o dono se comprometeu a fazer com que esse carro não sumisse da vista do público, que ele continuasse a ser visto, ao mesmo tempo em que o carro de interior azul permanece hoje no Museu da Mercedes, lá em Stuttgart, na Alemanha. Vamos falar, então, sobre esse cara, que é o Rudolf Langhaut, e por que ele é tão genial. Ele começou na Mercedes-Benz em 1931, assim que ele se formou, e ele começou na divisão de carros. Só que rapidamente viram que ele era um piloto, um engenheiro muito talentoso. Ele rapidamente foi promovido ao departamento de corridas da Mercedes-Benz. Lembrando que naquela década de 1930, a gente está falando aí anos 30, a gente tinha os chamados Grand Prix na Europa, que foram o embrião da Fórmula 1 depois, em 1950, no pós-guerra. Só que eram carros ainda mais extremos, digamos assim, porque os regulamentos eram muito mais permissivos. Eram regulamentos que o motor você tinha cilindrada livre e você simplesmente tinha que bater um determinado peso. Tá? O regulamento era muito aberto, então criavam-se carros absolutamente monstruosos. Àquela época, a gente está falando em 1935, a Mercedes lançou um carro chamado W25, e que rapidamente começou a dominar o cenário dos Grand Prix da Europa. Isso aí muito em parte porque o governo alemão naquela época, aquele governo totalitário, tinha toda aquela preocupação em ter a sua propaganda, a propaganda de seu governo, e propaganda também, como foram os Jogos Olímpicos de Berlim em 1936, e essa propaganda alemã também chegou ao departamento de corridas. Então, tanto a Mercedes-Benz quanto a Auto Union, que seria embrião do que a gente conhece hoje como Audi, receberam muitas verbas governamentais para desenvolver esses carros. E, na verdade, assim, dinheiro não era problema. Então, essa época, começou-se um domínio alemão dos carros alemães no Grand Prix, sobretudo com a Mercedes W25. Suplantando marcas que já estavam muito estabelecidas, como Bugatti e Alfa Romeo, que eram grandes nomes do começo dos anos 30. Mas o que aconteceu? Como eu acabei de dizer, a Mercedes, não só ela recebia esse financiamento do governo alemão, como também a Auto Union. E a Auto Union fez um carro chamado Type C, tipo C, que tinha um motor traseiro, e era um carro que começou a superar, enfim, aquela Mercedes W25 que dominou as corridas nos Grand Prix de 1936, começou a apanhar, em 35 começou a apanhar da Auto Union em 1936. O Hans Niebel, que era o engenheiro-chefe do departamento de competições, chama o Rudolf Langhaut, e o Langhaut cria esse carro que está na tela, que é o W125, um carro com... fica até, assim, era um carro tão extremo que esse carro ele tinha, em 1937, 640 cavalos. Vocês conseguem imaginar o que é 640 cavalos de potência com esses pneuzinhos fininhos. Era um carro muito extremo, mas que voltou a fazer com que a Mercedes-Benz liderasse as corridas de Grand Prix. Existia um piloto muito competente da época chamado Rudolf Caracciola, que apesar desse sobrenome com som italiano, ele era alemão também, era um piloto muito técnico e foi o grande vencedor dos Grand Prix em 1937. Isso foi a estreia do Rudolf Langhaut como engenheiro de competições e que trouxe um projeto muito vencedor, né? Passando mais para frente, a gente tem um outro carro muito interessante, que é esse que está na tela, que é o W154, que é um carro que foi criado, é um carro com 100% de aproveitamento. Por quê? Porque ele foi criado unicamente para o Grande Prêmio de Trípoli de 1939. Ele está aqui, ó. Eu até adiantei um pouquinho. O que aconteceu? Não só a Alemanha tinha sua propaganda
o seu regime totalitário com propaganda, mas a Itália também. A gente lembra bem que a Itália estava sob domínio do Benito Mussolini, e eles criaram, o Trípoli, na Líbia, fazia parte, era um protetorado italiano no norte da África, e o GP de Trípoli foi criado uma regra em que você tinha limitação de motores para, no máximo, 1.500 cilindradas com indução forçada, ou seja, com compressor. A Alemanha não tinha carro para competir, a Itália tinha. Eles já tinham carros da Alfa Romeo, da Maserati, para poder ganhar essa corrida, né? Ou seja, era um Grand Prix muito importante à época e podia ganhar dos alemães. A Mercedes-Benz leu o regulamento e falou assim, não, então a gente vai fazer um carro. E deu a tarefa ao Rudolf Uhlenhaut de criar esse carro para essa corrida que ocorreu em Trípoli. E está aí o resultado, né? Esse é o cartaz que diz que a Mercedes-Benz venceu, suplantou os carros, derrotou os carros italianos, em seu próprio território e em seu próprio regulamento. O regulamento foi feito para que os alemães não ganhassem. Só faltou combinar com o Rudolf Uhlenhaut. Está aí o Rudolf, e tem essa particularidade dele também. Ele era um engenheiro, mas que muitas vezes sentava em seus carros e testava eles. Certa vez, aí mais uma vez falando sobre as lendas envolvendo o Rudolf Uhlenhaut, ele, certa vez, superou Juan Manuel Fangio em uma volta rápida em Nürburgring, enquanto ele testava uma atualização do carro da Mercedes. Então, assim, a gente não tem absoluta certeza se isso é fato ou não, mas só o fato dessa lenda existir, né, prova que o Rudolf Uhlenhaut não só era um engenheiro muito talentoso, mas que ele também tinha muito talento para pilotagem, né? E, claro, isso deixava a direção da Mercedes de cabelos em pé, porque piloto eles já tinham, engenheiro era só o Rudolf mesmo, ele passou a ser o líder da engenharia ainda nos anos 30, né? Pegou aí o papel que era do Hans Niebuhr e fez com que o nome Mercedes-Benz fosse o grande nome da segunda metade dos anos 30 nos Grand Prix, né, naquele cenário de Grand Prix internacional, até o começo, né, o advento da Segunda Guerra Mundial, que fez com que todas as competições fossem paralisadas. A gente agora pula para 1954, quando a Mercedes-Benz volta a ter o seu departamento de competições e volta a competir em alto nível, principalmente na Fórmula 1. Ela já tinha conquistado uma vitória nas 24 horas de Le Mans em 1952, com o modelo 300 SL, que até o próprio John Fitch, que era um piloto americano que depois foi piloto da Mercedes e compartilhava o carro com o Pierre Levert naquele trágico evento em 1955, ele falava que nessa vitória de 52 a Mercedes tinha um carro que tinha muitas peças compartilhadas com os sedãs da marca. Era um carro que não era o mais veloz, mas ele era super confiável. A gente conhece de muito tempo a fama que a Mercedes-Benz tem a respeito da confiabilidade de seus projetos de engenharia. Esse é o carro W196, o carro feito para a Fórmula 1, a famosa flecha de prata. E não menos famoso é o piloto que está a bordo desse carro, que é o Juan Manuel Fangio, um dos maiores, se não o maior nome da Fórmula 1 em todos os tempos. Ele que foi pentacampeão da Fórmula 1 lá na década de 50, e 2 de seus 5 títulos foram pela Mercedes-Benz. A Mercedes estreou em 1954 com o Fangio como primeiro piloto, e em 1955 ele ainda teria a companhia como segundo piloto da equipe do Stirling Moss, que foi um grande piloto também dos anos 50 e começo dos anos 60. Era talvez a grande dupla de pilotos do mundo naquela época. E falando um pouco sobre esse carro, ele era um 2.5 8 cilindros em linha, isso é uma característica muito interessante deste carro, e que era projetado com um chassi em liga de magnésio. Era uma liga chamada Electron, e que fazia o carro ser super resistente e super leve também, em relação aos projetos da época. Era uma época de chassis em treliça, né? Eles eram tubos soldados, e a Mercedes ela já dominava a questão da usinagem e soldagem de magnésio.
Então, esse carro tinha essa característica também. Como eu disse, tinha um motor 8 cilindros em linha, só que ele era deitado a 53 graus. Então, a gente pode ver aí que é um carro com um capô muito baixo. E esse projeto previa um carro com capô baixo justamente com essa configuração de deitar o motor. A gente está vendo aí, né, junto ao número 10, a gente tem uma grande tomada de ar, é a admissão do motor. A gente tem embaixo uma grande boca, que era do radiador de água e de óleo, e a gente tem aí ao lado, né, essa protuberância no capô, que era a entrada de ar desse motor, que era um 2.5, e que era, à época, sem dúvida nenhuma, o mais potente de sua época. Ainda falando sobre esse motor, ele tinha também uma particularidade que ele girava mais, ele tinha mais RPM do que seus pares da época, porque ele contava com um sistema desmodrômico de válvulas. Ou seja, era um comando de válvulas que abria e que também fechava as válvulas de admissão e escape. A gente tem normalmente sistema de válvula, para quem está acostumado a isso, não precisa nem ser engenheiro para isso. A gente sabe que os comandos de válvula, eles empurram a válvula, mas existe uma mola de retorno. O sistema desmodrômico, não. Ele baixa a válvula e ele também sobe a válvula. Isso faz com que as RPMs alcançadas sejam maiores, porque você evita a flutuação das válvulas por causa da limitação elástica que tem as próprias molas. Ou seja, é um projeto que envolve muitas soluções absolutamente geniais. A gente tinha também freios a tambor internos, ainda o disco de freio era uma coisa muito nova a essa época, e esse carro tinha tambores de freio internos. Para quê? Para que a massa oscilante das suspensões também fosse menor e o carro tivesse mais estabilidade. Ou seja, eram soluções muito interessantes à época e fez com que a Mercedes dominasse a cena da Fórmula 1 desses anos de 54 e 55, uma trajetória que foi, como eu disse, interrompida por causa da tragédia acontecida nas 24 horas de Le Mans. Esse carro, né, o W196, tinha o seu par, que era o 300 SLR, que o Uhlenhaut depois transformou em sua viatura particular para ir se deslocando da sua casa até o trabalho na Mercedes-Benz. Esse carro da Fórmula 1 ainda tinha mais uma questão de que ele tinha duas carrocerias diferentes. Tá? Ele tinha a carroceria fechada, que era chamada de Streamline, para os circuitos de alta velocidade, e a de carroceria aberta, que eu acabei de mostrar. Né? A gente pode ver bem aí a diferença deles. E era uma diferença, inclusive, de entre-eixos. O carro com carroceria aberta, ele era, inclusive, mais curto, para corridas, por exemplo, em Mônaco, que é uma pista de rua, com cotovelos e toda aquela configuração de circuito muito fechado, muito travado, enquanto que o carro Streamline, com rodas cobertas, ele era mais longo e também mais aerodinâmico, ideal para pistas como, por exemplo, Monza, lá na Itália, com grandes retas, curvas de raio muito aberto. Então, você tinha uma solução elegante, não importasse qual fosse o circuito, um circuito travado, fechado, circuito de rua, ou circuito de altíssimas velocidades, você tinha sempre uma receita vitoriosa, trazida pela Mercedes-Benz e pela genialidade do Rudolf Uhlenhaut. Ele é um carro que trouxe a Mercedes, trouxe esse nome flecha de prata para o universo da Fórmula 1 e foi o cara que produziu o carro até hoje mais caro do mundo. Olha aqui, gente, eu trouxe aqui a nossa primeira surpresa, o raio-x da Mercedes-Benz W196. A gente consegue ver aí o que eu falei para vocês, o tubo de admissão ali, né, aquela admissão do ar para o motor. A gente consegue ver ali, né, 8 caninhos de admissão, e um motor que tinha assim, um bloco muito longo, mas que vocês conseguem ver que era um motor bastante recuado em relação ao carro. Ele era um bloco bastante compacto e que tinha a seguinte particularidade também. Existia um eixo cardan que passava por baixo do piloto, você tinha ali acelerador e freio de um lado, embreagem de outro, o piloto ele pilotava de pernas abertas nesse carro. E a transmissão, ela ficava junto às rodas traseiras, que era justamente para você ter um equilíbrio maior de peso no carro.
Dá para ver também os grandes tambores de freio na parte de dentro do carro, que serviam justamente para, como eu disse, diminuir a massa oscilante das suspensões e promover com isso um maior equilíbrio do carro. E a gente consegue ver ali no finzinho do carro, na parte traseira, o grande tanque de combustível, que era um arranjo muito comum a essa época, de colocar o tanque de combustível na traseira, você passar um eixo cardan, um eixo motriz por baixo do piloto, e você ter o carro com a tração traseira mais motor dianteiro. Isso era um arranjo muito típico desta Fórmula 1, que era da primeira geração, né? A primeira era da Fórmula 1, você tinha esses carros com tração dianteira.